Resurrexit Dominus vere. Aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Podeis vos sentar? Reverendas irmãs, amados irmãos, estamos hoje no primeiro domingo depois da Páscoa, no domingo Inálibis, e também, por decreto promulgado por São João Paulo II, estamos também celebrando a festa da Divina Misericórdia. Busquemos então, amados irmãos, adentrar no mistério que hoje nós celebramos, para assim podermos sempre crescer no amor a Deus, sobretudo por meio da meditação que nos é proposta pela Sagrada Liturgia. Havia na igreja antiga, amados irmãos, um costume que ainda hoje nós observamos em muitos lugares. O costume de que no sábado santo, aqueles adultos que se prepararam por meio do estudo do catecismo e que não haviam ainda recebido os sacramentos da iniciação cristã, recebiam naturalmente o sacramento do batismo, da crisma e também da Sagrada Eucaristia. Esse costume vem da igreja antiga. Desde os tempos da igreja no Império Romano, dos tempos apostólicos, havia esse costume de se batizar os adultos no domingo, ou melhor, na vigília de Páscoa, no sábado santo. E aqueles cristãos que recebiam então o sacramento do batismo, passavam então, durante todo o período da oitava de Páscoa, a usar vestes brancas, simbolizando justamente, recordando a pureza de suas almas após o sacramento do batismo. Portanto, durante toda a oitava de Páscoa, aqueles cristãos recém-batizados usavam vestes brancas. Mas chegava então o sábado Inálibis. E no sábado, esses cristãos se apresentavam na igreja e havia uma cerimônia onde eles tiravam essas suas vestes brancas e passavam já no domingo seguinte a utilizar, tanto na vida cotidiana como na Santa Missa, as roupas normais. Por isso que esse domingo é chamado Domingo Inálibis Depositis. Portanto, domingo no qual se tiravam as vestes brancas, as vestes alvas dos cristãos recém-batizados. E é justamente pensando nesses cristãos recém-batizados que a Santa Igreja dirige a eles a coleta que o padre reza no início da Santa Missa, na qual se pede: Fazei, Senhor onipotente, que tendo já celebrado as festas da Páscoa, as continuemos por vossa graça em nossa vida e em nossos costumes. Portanto, amados irmãos, no dia de hoje nós estamos pedindo uma graça muito clara, uma graça muito específica. A graça de conservar em nós os efeitos da celebração da festa da Páscoa. Mas muitos então poderiam perguntar: como conservar em nós essa alegria da festa da Páscoa? Como conservar em nós, nas nossas almas, o efeito da celebração da ressurreição do Senhor? E é justamente sobre isso que fala a Epístola da Santa Missa e também o Evangelho. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Portanto, se quisermos continuar em nós os efeitos da celebração da festa da Páscoa, temos que viver sustentados, fortificados por essa virtude, a virtude da fé.
Virtude essa da fé que é uma virtude sobrenatural. Não foi pelo estudo do nosso catecismo que nós passamos a ter fé. Não, foi uma graça que Deus infundiu nos nossos corações. E se nós acreditamos que Jesus é o Cristo, que Ele ressuscitou, que fundou a Santa Igreja para nos guiar no caminho rumo ao céu, é por graça especial de Deus nosso Senhor. Por isso, amados irmãos, nós temos então que viver dessa virtude. É o que diz o apóstolo São Paulo, justus ex fide vivit, o justo vive da fé. Por isso nós sempre temos que buscar conservar em nós essa virtude da fé. Buscar cada vez mais nos aprofundar no conhecimento da nossa fé. No estudo do nosso catecismo, no aprofundamento da doutrina sagrada. E por isso também é útil que no dia de hoje nós façamos um exame de consciência. Temos nós de fato valorizado essa graça de possuir, de professar a fé cristã? Temos nós vivido de modo coerente com a fé que nós professamos, com a fé que nós recebemos no dia do nosso santo batismo? Ou, pelo contrário, temos fraquejado, sobretudo pelo pecado do respeito humano, que nos faz com que nos envergonhemos da fé, justamente nos momentos onde nós deveríamos testemunhá-la. Mas é justamente também para fortificar a nossa fé, mesmo apesar das nossas fraquezas, que o Evangelho no dia de hoje nos propõe o exemplo de São Tomé. Nosso Senhor havia aparecido aos apóstolos. São Tomé não estava entre eles, mas era fato que Jesus havia aparecido, que Jesus havia estado no meio deles. E vejamos primeiramente esse fato da misericórdia de nosso Senhor. Jesus, aparecendo diante dos apóstolos, não censura, não reprova, não condena a covardia dos apóstolos durante a sua paixão. Jesus não condena aos apóstolos o fato de ter ele ficado abandonado enquanto sofria, enquanto padecia pelos nossos pecados. Pelo contrário, ao invés de repreender, nosso Senhor fala com muita misericórdia e compaixão: a paz esteja convosco. Recordando para nós também que nós não devemos nem podemos guardar mágoa dos nossos irmãos, mas viver justamente nessa misericórdia, nessa compaixão para com todos. Mas é fato que nessa primeira aparição de nosso Senhor, São Tomé não estava junto dos apóstolos. E quando São Tomé chega de junto deles, eles anunciam então essa boa nova: Jesus ressuscitou, esteve aqui conosco. E São Tomé, então, comete um novo pecado de falta de fé, ao dizer: eu não acreditarei se não colocar a minha mão no lugar dos seus cravos, se não colocar o meu dedo no seu lado aberto pela lança. Mas eis que bastou que ele falasse isso, que nosso Senhor apareceu mais uma vez diante dos apóstolos, reunidos ali no cenáculo. E novamente diz Jesus: a paz esteja convosco. E então, nosso Senhor olha diretamente para São Tomé. E olhando para ele, nosso Senhor diz: Tomé, coloca a tua mão no lugar dos meus cravos. Coloca o teu dedo no meu lado aberto pela lança. E então, São Tomé, diante dessa grande bondade, dessa grande aparição de nosso Senhor, faz então um ato de fé. Certamente o mais belo ato de fé de todo o Novo Testamento. E disse então São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Certamente esse ato de fé de São Tomé foi tão fervoroso que bastou ali para conseguir o perdão de nosso Senhor.
Mas Jesus ainda assim o repreendeu. Acreditastes porque viste. Bem-aventurado aqueles que não viram e acreditaram. Portanto, é nosso Senhor falando também para cada um de nós. Nós, sem vermos este fato da ressurreição, se fortificarmos a nossa fé e vivermos a nossa fé, seremos, portanto, bem-aventurados, felizes e eternamente felizes, pois é justamente a virtude da fé que nos abre as portas do céu. Mas também, amados irmãos, aprendamos no dia de hoje com essa fé fortificada de São Tomé. Durante a nossa vida é natural que tenhamos dúvidas. É natural que sejamos tomados, muitas vezes, pelo desânimo, pelo sofrimento. E diante das dores da vida, o cristão muitas vezes começa a vacilar. Lembremos, então, de São Tomé. E digamos, como São Tomé, nas horas difíceis, olhando para o crucifixo, meu Senhor e meu Deus. Na hora das dificuldades, lembremos que nosso Senhor está sempre conosco e digamos, meu Senhor e meu Deus. Nas tristezas e tribulações da nossa vida, digamos e muitas vezes, meu Senhor e meu Deus. E certamente nosso Senhor virá em nosso auxílio, fortificando, fortalecendo a nossa fé. Mas também, amados irmãos, a fé é para nós fonte de vida eterna, fonte de misericórdia. Estamos hoje justamente nesse domingo da misericórdia, atendendo um pedido que foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Faustina Kowalska, ao dedicar esse domingo à misericórdia de nosso Senhor. Jesus apareceu a Santa Faustina no ano de 1931. E naquela aparição, nosso Senhor pediu que a sua misericórdia, a sua bondade fosse honrada de um modo especial. E para isso instituiu essa festa, pediu que essa festa fosse lembrada todos os anos como uma recordação da sua misericórdia, do seu amor para cada um de nós. E justamente por isso São João Paulo II instituiu essa festa para que, especialmente nesse domingo, nós pudéssemos honrar a divina misericórdia. Não sem razão, também no dia de hoje, a Santa Igreja, no Evangelho, nos recorda esse poder que foi comunicado pelo próprio Jesus aos apóstolos. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, é justamente no domingo da misericórdia que nós temos essa bela passagem sobre o sacramento da penitência, sobre o sacramento da confissão. Por isso, nós podemos ver com muita clareza que é justamente neste sacramento, no sacramento da penitência, onde nós temos esse contato direto com a bondade e com a misericórdia de nosso Senhor. Sejamos, portanto, agradecidos, porque Deus, conhecendo a nossa fraqueza, instituiu este sacramento para nos recobrar a graça divina, para nos conseguir o seu perdão, a sua misericórdia. Portanto, sejamos sim devotos da misericórdia e devotos deste sacramento tão especial e tão importante que é o sacramento da penitência. Lembrando que este sacramento faz parte naturalmente da nossa vida cristã. Podemos então louvar a Deus de dois modos, ou pela sua justiça, longe do sacramento da penitência, portanto longe de Deus, ou por meio da sua misericórdia. Sejamos, portanto, dóceis ao bom Deus, que nos chama para si, por meio da penitência e da misericórdia. Também no dia de hoje, amados irmãos, a Igreja possibilita a todos os fiéis que nesse dia fizerem atos de piedade à divina misericórdia, receberem, lucrarem uma indulgência plenária. Lembrando que para lucrarmos a indulgência plenária é necessário que nós estejamos nas condições habituais para receber a indulgência. Primeiramente, estar confessados, livres de toda a mancha do pecado e mesmo de desapego
ao pecado venial. É necessário também que façamos a Sagrada Comunhão nessa intenção, de lucrar essa indulgência. E que também rezemos nas intenções do Santo Padre. E nós podemos rezar nas intenções do Santo Padre, rezando nas intenções da Santa Igreja, seja pela conversão dos hereges, conversão dos pecadores, pela propagação da fé. Portanto, honremos especialmente nesse dia a Divina Misericórdia, rezemos o nosso terço da misericórdia e busquemos assim lucrar essa indulgência para vermos e conhecermos de fato a imensa bondade e misericórdia de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos então a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos.